Olá, tudo bem com você? Espero que sim, espero te encontrar aquecido nesses, que principalmente aqui nos estados do sul tem sido dias de muito frio. Eu gostaria de pedir que, caso você ainda não seja inscrito no canal, agora já no início do vídeo, dá uma pausadinha aqui, vai ali, te inscreve, ative as notificações. Ao final do vídeo, deixa o teu like, deixa o teu dislike, faça algum tipo de comentário, alguma crítica, alguma sugestão, porque, pessoal, além disso está nos incentivando, essa interação com vocês, ela está nos incentivando, isso ainda diz para o YouTube que você tem interesse em receber o nosso conteúdo, e principalmente quando você deixa ali o teu like, quando você faz um comentário, o YouTube começa a entender que esse conteúdo ele é relevante, e começa a estar enviando esse conteúdo para mais pessoas. Então eu te peço, nos dá essa moralzinha aí, nos ajuda lá a fazer o canal crescer, tá ok? Então, como você já deve ter visto no título do vídeo, pelos frutos os conhecerão, hoje nós vamos estar falando a respeito do julgamento das práticas. Hoje nós vamos tentar entender como a gente deve se mover em relação a isso. E quando a gente fala, pessoal, em questão do julgamento das práticas, nós não vamos estar falando aqui simplesmente do julgamento das práticas das outras pessoas, mas principalmente das nossas práticas. Nós vamos sim estar entendendo como a gente deve se movimentar em relação à prática dos outros, mas também como nós devemos nos movimentar em relação às nossas próprias práticas, ok? Para estar embasando então o nosso estudo de hoje, nós vamos estar lendo o livro de Mateus, no capítulo 7, e dos versículos 15 ao 27, e depois nós vamos estar dando uma passadinha também lá no livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 22. Vamos estar dando uma olhadinha ali então, o que a Bíblia nos diz a respeito do nosso assunto de hoje? Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Amados, notem que há uma preocupação de Jesus em estar esclarecendo o povo a respeito dos falsos profetas. Se nós formos inclusive estar lendo os capítulos anteriores de Mateus, nós vamos perceber que Cristo ele faz um compêndio de ensinamentos, ou seja, ele traz ali uma série de ensinamentos variados, pelos quais inclusive nós já passamos, nós já estivemos estudando esse capítulo 7 nos seus versículos iniciais, quando falamos de um outro tema a respeito dessa mesma série de julgamentos. E nesse determinado momento, então, que nós acabamos de ler, Cristo começa a falar a respeito desses falsos profetas. No nosso vídeo anterior também, se você não assistiu, eu sugiro que você assista, vou estar deixando ele no card aqui em cima para você. Nós falamos a respeito dessa questão das profecias, Geralmente, quando falamos de profecias, temos uma ideia de alguém falando de eventos futuros que ainda não aconteceram e que de forma sobrenatural Deus revelou para essa pessoa. Mas a profecia ela também tem um outro sentido, ela tem o sentido de entender o que Deus está fazendo, para onde Deus está se movendo e então trazer essa instrução para a igreja, como ser um arauto da palavra do Senhor, como ser um pregador, digamos assim, mais popularmente um pregador da palavra do Senhor, pregando aquilo que de fato Deus está fazendo, para onde de fato Ele está indo. E Cristo ele tem essa preocupação de chamar a atenção dos nossos irmãos, que estavam lhe ouvindo lá em Mateus, dizendo, olha, tomem cuidado com essas pessoas, vocês vão conhecer a eles pelos frutos. E aí Cristo começa a aprofundar um pouquinho mais aquilo que ele estava falando para dar uma base um pouco maior para esse pessoal julgar essas ações, julgar esses falsos profetas. Vamos dar uma olhada no que ele continua dizendo. Versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amados, notem o segmento que Jesus dá para esse ensinamento. Ele começa falando, olha,
sejam cautelosos com os falsos profetas, vocês os identificarão pelos frutos. E depois ele começa falando de frutos que são admiráveis no nosso meio. A realização de milagres, a expulsão de demônios, né, o cumprimento de maravilhas. E ele diz o seguinte, que para muitos desses que naquele momento chegarão e dirão assim para ele, né, fiz essas coisas em teu nome, ele vai lhes responder dizendo, afastem-se de mim, porque eu jamais vos conheci. Então, amados, perceba que pode ser que o fruto pareça bom, pode ser que o fruto pareça agradável aos olhos, e talvez eu falando assim você já lembre de uma outra história, né? Um fruto agradável aos olhos, um fruto aparentemente bom para dar conhecimento. Eva caiu justamente em função dessas coisas, ela avaliou a aparência do fruto. E Cristo ele reforça isso aqui, ele traz isso ao nosso entendimento novamente, dizendo que muitos desses falsos profetas farão em nosso meio maravilhas, milagres, sinais, né, extraordinários, mas naquele dia, no caso da sua volta, ele vai dizer para eles, olha, afastem-se de mim, porque eu jamais vos conheci. Então nós devemos estar com os olhos muito abertos, porque isso pode ter um efeito devastador nas nossas vidas. Não sabermos identificar os frutos corretos que provêm do Senhor pode ser muito destrutivo para nós. Cristo, ele segue então ali o seu ensinamento para o povo e finaliza dizendo, versículo 24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Olha como Cristo finaliza aqui o seu ensinamento, e vamos tentar entender o que de fato ele estava falando então, pessoal. Ele inicia falando para o povo, cuidado com os maus profetas, com os falsos profetas, eles vêm até vocês, né, em pele de cordeiro, mas são lobos devoradores, e no meio desse ensinamento ele diz, né, fala a respeito de sinais, de maravilhas, de frutos que são louváveis, né, frutos que são, podem vir a estar de repente nos enganando, e ele finaliza dizendo o seguinte, né, todo aquele que ouve a minha palavra, ou seja, que recebe esse meu ensinamento e pratica, ele é como uma casa firmada na rocha. E aí ele começa a falar sobre algumas dificuldades. Vem a tempestade, vem o vento, sobem os rios, batem contra aquela casa e ela não cai. Posteriormente a isso, Cristo fala de um outro tipo de pessoa que ouviu as mesmas palavras, mas que, por não tê-las posto em prática, veio sobre essas pessoas as mesmas dificuldades que haviam vindo sobre a primeira, porém essas pessoas elas não resistiram, grande foi a sua ruína. Eu percebo Cristo aqui preocupado em trazer para o povo o seguinte ensinamento. Olha, não se apeguem às mirabolâncias que vão se apresentar diante de vocês. Não fiquem iludidos por sinais miraculosos ou por coisas sobrenaturais, né, que vão se cumprir perante vocês. Porque não é isso que vai fazer com que vocês persistam. Não é isso que vai fazer com que vocês continuem na caminhada no dia em que bater contra vocês a tempestade, o vento forte, em que subir os rios, ou seja, em que os dias maus vierem sobre vocês. Não é assim, inclusive, eu noto Cristo, né, dizendo, não é assim, inclusive, que eu espero que vocês venham a agir. Afinal de contas, irmãos, se nós formos entender a vida de Cristo como um todo, ela sim tinha milagres, mas não era uma vida pautada em milagres. Ela sim tinha coisas sobrenaturais acontecendo, coisas maravilhosas, mas não era esse o foco principal de Cristo. O foco principal de Cristo era trazer para o povo uma fé que fosse uma fé perseverante, uma fé que fosse uma fé de constância, de continuidade. Afinal de contas, o propósito principal, né, de Deus nas nossas vidas, ele se cumpre quando? Quando o nosso dia chega, o dia da nossa morte chega, né, e nós conseguimos cumprir essa vida dentro dos ensinamentos de Deus, dentro daquilo que Deus deixou para as nossas vidas através do próprio Cristo, através da Bíblia como um todo. Vamos dar uma lidinha lá em Gálatas para a gente conseguir entender do que Cristo estava falando? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha o que nos diz o livro de Gálatas.
Quando você está firmado na rocha, e amados, quem é a rocha? A rocha é o próprio Cristo, é Ele que nos sustenta, Ele é a nossa base, é Ele que nos mantém. É em função de tudo o que Ele fez que nós podemos fazer o que Ele pede para que nós façamos. Ele foi o principal, o início de tudo, né? E porque Ele venceu o mundo como homem, como carne, nós também conseguimos vencer esse mundo como homens e como carne, mesmo em meio a todas as dificuldades que nós temos, Ele nos sustenta. E a Bíblia nos diz o quê? Que se nós estamos firmados na rocha, amados, nós temos que ter os frutos do Espírito. Afinal de contas, de quem é esse Espírito? O Espírito Santo não é o Espírito do próprio Deus? Não é aquele que vem agora até as nossas vidas e que é o nosso ajudador até o final dos dias, como Cristo havia prometido? Então, não é mais em função de se o milagre está ou não acontecendo na minha vida. Não é mais em função de se coisas sobrenaturais tenham se manifestado em mim. É independente das circunstâncias. Se a água do rio subir, se a chuva, a tempestade cair sobre mim, se os ventos baterem contra a minha casa, eu continuo mantendo os frutos, que são a alegria, que são a paz, o amor, a longanimidade, benignidade, bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Olha, amados, o que Gálatas está nos cobrando, né? Ela está nos cobrando um controle total sobre todas as coisas. Ela está nos cobrando que venhamos a nos mover, que os nossos frutos, eles venham a ser apresentados como esses frutos que nós acabamos de ler, independente das circunstâncias. Independente do tempo nos quais nós estamos passando. Afinal de contas, não é a circunstância mais que nos move. Afinal de contas, não é como as coisas estão se apresentando nas nossas vidas que vão definir como nós vamos agir em relação a elas. Não. Nós temos uma ordenança, nós temos um exemplo, um modelo que vem antes de todas essas coisas. O modelo do próprio Cristo foi um modelo de morte, um modelo de perseguição, um modelo de sofrimento, um modelo de entrega, um modelo em que abriu mão dos seus direitos, mesmo tendo todos eles, porque afinal de contas ele foi certo em tudo, ele foi correto em tudo, não havia sobre ele falha, e mesmo assim ele manteve todos esses frutos e perseverou até o fim. E por causa disso eu e você hoje temos a salvação, eu e você hoje temos chances, né, de termos uma nova vida. Quando você está na rocha, amados, os frutos que deverão ser manifestos na sua vida são esses frutos de Gálatas 5, não os frutos de Mateus 7. O expulsar de demônios, o curar os enfermos, ou então todos os outros milagres que acontecem de forma sobrenatural. E deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Eu não estou dizendo que você não deve ter esses frutos. Eu estou dizendo que eles não devem ser a sua busca principal. Afinal de contas, homens que praticam essas coisas no final dos tempos vão dizer para Cristo: Senhor, eu fiz tudo isso em teu nome. E ele responderá a esses homens: afastem-se de mim, porque eu jamais vos conheci. No entanto, aqueles que manterem os frutos de Gálatas 5, esses serão aceitos no reino do céu, e inclusive se manifestarão na vida deles os frutos de Mateus, que seja a expulsão de demônios, a cura dos enfermos, que seja, quando a Bíblia fala sinais e maravilhas, irmãos, se encaixa nessa categoria coisas que talvez eu não tenha nem sabedoria para explicar, porque para Deus nada é impossível, né? Ele pode todas as coisas. Então eu quero frisar isso com vocês, para que a gente grave isso e esteja analisando o fruto daqueles que estão ao nosso redor, mas principalmente os nossos próprios frutos. Quem você é no reino de Deus? Quem você é em Cristo Jesus? Você é essas pessoas que, lá em Mateus, vivem correndo atrás de milagres, vivem correndo atrás de mirabolâncias e apresentações sobrenaturais? Ou você é aquele que, mesmo em meio a todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, sejam elas de sol ou de grandes tempestades, se mantém com os frutos, né, do Espírito Santo, que é a sua paz, que é a sua alegria, que é a sua bondade, que é a sua temperança? Você é constante. Se você tem sido a pessoa de Mateus, eu peço que você se desafie a ser a pessoa de Gálatas, e você vai colher os frutos de Mateus também na sua vida, amém? Então nós devemos sim estar julgando as ações das pessoas, e quando nós falamos as pessoas, nós estamos falando também de nós mesmos, para que nós venhamos a estar colhendo um fruto que seja pleno e que nos leve até o final da caminhada com o Senhor. Era isso que nós tínhamos para hoje.
Eu espero que esse conteúdo mais uma vez abençoe a tua vida. Assista os demais vídeos dessa nossa série, pessoal, para que vocês consigam ficar nivelados em conhecimento, tenham uma base legal de tudo que nós estamos falando aqui. E surgindo dúvidas, surgindo sugestões, críticas, deixe para nós ali nos comentários. Dá um oizinho lá, diz que você está conosco aí, está acompanhando conosco, e vamos estar junto. Um abraço, Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo.